O brasileiro não se considera preconceituoso, mas comete preconceito sem perceber. É o que revela uma pesquisa nacional Ibope que ouviu 2.000 pessoas em todo o país. 7 em cada 10 brasileiros já fizeram comentários preconceituosos. 99% dos brasileiros já praticaram ou já viram uma cena de machismo. 97% viram ou praticaram um ato de intolerância racial. 97% também para manifestações de preconceito contra gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. 92% dos brasileiros já praticaram ou viram algum ato de preconceito contra pessoas gordas. É a chamada gordofobia. E quais as frases preconceituosas mais ouvidas pelos brasileiros? Ela tem um cabelo ruim, em primeiro lugar, citada por 70% dos entrevistados. Ela está vestida igual a uma vadia, 68%. Pode ser gay, mas não precisa beijar em público. Essa frase já foi ouvida por 58% dos brasileiros. O preconceito muitas vezes abre portas para a intolerância. O Fantástico propõe agora uma reflexão sobre casos recentes que estão aí dividindo opiniões e gerando ainda mais manifestações de ódio. Olha aqui, meus amigos, o capeta-chefe tá aqui, ó. Taca fogo em tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela pelo sangue de Jesus tem poder. Um traficante usa o nome de Jesus e obriga uma mãe de santo a destruir seu próprio centro de umbanda. Quebra tudo, que a senhora quer demônio-chefe, que a senhora que patrocina essa cachorrada. Ela é uma Ialorixá, sacerdotisa de culto umbandista. Está sob a mira de uma arma. Rebenta a arqueira esse demônio que tá aí. Foi há 3 semanas na Baixada Fluminense. Em apenas uma delegacia da região, 7 casos desse tipo estão sendo investigados. Um exemplo brutal da perseguição religiosa no nosso país. Historicamente, sempre houve essa perseguição. Ela não é episódica. Mas a nova face dela agora é uma face quando o tráfico de drogas se diz evangélico e começa a expulsar das comunidades as religiões de matriz africana. Eu não quero acreditar que a maioria do povo evangélico faça essa discriminação. Nessa semana, uma exposição que seria exibida no Museu de Arte do Rio Mar foi vetada pela prefeitura da cidade. A acusação é que os quadros seriam impróprios por conter referências a símbolos religiosos, a pedofilia e a zoofilia. 270 obras de 85 artistas brasileiros foram censuradas, proibidas. Sem consultar a opinião pública, o prefeito decidiu. Aqui no Rio, a gente não quer essa exposição. Saiu no jornal que ia ser no mar. Só se for no fundo do mar. Porque no Museu de Arte do Rio, não. A exposição se chama Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. As obras tratam de questões de gênero sexual e diferenças. São assinadas por artistas como Cândido Portinari, Lígia Clark, Yuri Firmeza e Adriana Varejão. Eu sou a favor que as exposições tenham sinalização para alertar o público sobre o conteúdo e orientação etária. Mas proibir que a exposição aconteça é um ato de censura, eu acho, inaceitável e perigoso para a sociedade como um todo. Essa mesma exposição, antes de ser censurada no Rio, foi cancelada em Porto Alegre. Protestos acusaram blasfêmia contra símbolos religiosos. Quem está com a razão? A Constituição, a lei suprema do Brasil, que essa semana completou 29 anos, determina: liberdade de expressão é um direito fundamental na Constituição de 88, como é em quase todas as constituições do mundo. É justamente porque ela é uma forma de permitir que o cidadão ele tenha opinião própria e expresse essa opinião sem que o Estado determine o que ele pode ou não achar. Existe algum limite para a liberdade de expressão? O limite tem que ser aquilo que é vedado objetivamente pela lei. Quer dizer, não é aceitável fazer uma exposição de arte que envolva infligir sofrimento deliberado a um animal, porque isso é vedado pela nossa ordem jurídica, pela nossa Constituição. Não é vedado fazer uma exposição de arte em que uma criança seja vítima de abuso sexual na frente dos outros. Isso é vedado pela nossa Constituição. A imagem de uma menina tocando o pé do artista Wagner Schwartz, que se apresentou nu durante uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, gerou protestos e agressões. A menina estava acompanhada pela mãe, que é cenógrafa.
e na porta da sala tinha um aviso sobre cenas de nudez. O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, diante desta imagem? O artigo 227 da Constituição diz expressamente que é um direito fundamental da criança o acesso à cultura. Verifica-se que, acompanhado por uma mãe que é do meio artístico e o próprio estabelecimento que recebeu aquela obra estabeleceu parâmetros de restrição e necessidade de acompanhamento, que não há nenhum indício de que houve uma vulnerabilidade à integralidade dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. A placa indicativa de uma eventual restrição ou de uma descrição do conceito da obra é uma orientação que o pai vai considerar para iniciar a criança na obra ou não. Essa exposição não fere o ECA. Todo mundo é livre para não apenas não ir, mas não levar os filhos e criticar quem vai e quem leva. A questão é saber se eu posso impor aos outros essa minha visão de mundo. Então, uma família que queira, por razão religiosa, moral, convicção pessoal, qualquer razão, queira não naturalizar a nudez, tem todo o direito, inclusive, de criticar quem faça. A questão é, uma família que queira tratar a nudez de forma naturalizada, sem que haja um conteúdo sexual, uma interação sexual com a criança, porque isso, evidentemente, é vedado, essa família também deve ter o direito de fazer essa escolha. A gente pode achar errado, pode criticar, mas não deve querer impor aos outros o que a gente acha certo. Durante séculos, grandes artistas retrataram a nudez. Michelangelo, Modigliani, Velázquez, Botero, Miró, Tarsila do Amaral. Esta semana, o prestigiado Museu d'Orsay, em Paris, relançou uma campanha feita há 2 anos. Tragam seus filhos para ver gente nua. O museu informou que a campanha é para compreender melhor as reações das crianças diante de obras de arte. E, claro, motivar as crianças a irem ao museu. Existe uma diferença aguda entre aquilo que é erótico e aquilo que é artístico, o nu artístico. Quanto ao uso artístico de símbolos religiosos, um dos mais conceituados artistas plásticos do Brasil, Vic Muniz, diz que graças à arte sacra, os fiéis podem formar uma imagem daquilo em que acreditam, a imagem do divino. Para Vic Muniz, sem a arte, a gente ia poder acreditar numa entidade divina, mas a gente não ia ter como se comunicar isso de uma forma adequada. Este quadro seria exibido na exposição que foi proibida no Museu de Arte do Rio. A obra se chama Cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva. Shiva, na verdade, é um deus. É uma das divindades supremas do hinduísmo. Ao jornal Gaúcho 0 Hora, o autor Fernando Baril explicou: aquilo não é Jesus, é uma pintura. É minha cabeça, ponto. Me sinto à vontade para pintar o que quiser. Diante da lei, essa pintura não representa vilipêndio religioso. Ela não fere o direito de crença. Proibir o que seja polêmico é o oposto da liberdade de expressão, da liberdade artística, da liberdade de informação. A arte, a expressão, por definição, sempre trataram de temas polêmicos, desconfortáveis, desagradáveis, até repugnantes para algumas pessoas. Portanto, proibir porque não se gosta do conteúdo é a censura artística, ideológica, política que a Constituição veda taxativamente, com muita ênfase. O Estado não tem que ser o censor para dizer o que tem ou não valor artístico. A mãe de santo perseguida por traficantes não prestou queixa à polícia, mas o delegado da área encaminhou a denúncia ao Ministério Público. O preconceito é uma maneira muito primitiva de lidar com a diferença. É como se ainda precisássemos, de alguma forma, criarmos grupos oponentes a outros grupos diferentes. Lá atrás, nos primórdios, isso era necessário para a sobrevivência. Hoje não é necessário para nada. Pelo contrário, o mundo é feito de diferenças. Se você também observar, nunca houve um ato hostil de nenhum membro da nossa religião contra qualquer outra religião. Embora secularmente sendo desrespeitado, sendo perseguido, tendo as nossas crianças sendo apedrejadas, nossos velhinhos sendo apedrejados, nossos meninos sendo discriminados na escola, mesmo assim nós sempre pedimos o diálogo. A intolerância religiosa sempre matou, continua matando e impondo sofrimento. Todas as pessoas muito preconceituosas têm uma característica em comum: o medo, na verdade, um profundo medo de que aquilo em que acreditam, aquilo que
os valores que permeiam sua vida se desapareçam, se diluam. Elas veem a pessoa diferente como uma ameaça. A experiência do sagrado é uma experiência muito profunda, muito sincera, tem a ver com o sentido da vida. Então, quando você é limitado, quando você é violentado simplesmente por exercer a sua fé, é o seu íntimo que está sendo violentado, é a sua verdade mais profunda que está sendo impedida. Se o Brasil caminhar para esse desenho que eles querem de sociedade, todas as pluralidades, todas as liberdades serão caçadas. E é só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu marco. Esta cena filmada na Baixada Fluminense mostra um adepto da Umbanda sendo obrigado por traficantes a destruir as guias, os colares sagrados da religião. Ele veste uma blusa com a imagem de Jesus, que também é cultuado na Umbanda com o nome de Oxalá. Primeiramente você pede licença a Jesus. O traficante usa o nome de Cristo e ameaça um homem com um taco de beisebol onde se lê diálogo. É só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Todos os cristãos, todas as cristãs são discípulos e discípulos de alguém que sofreu com ódio, a intolerância, a tortura e a violência. Portanto, não tem como usar o nome de Jesus para perseguir alguém. Não tem como usar o nome de Jesus para promover o ódio. Jesus foi vítima do ódio. Usar o nome dele para praticar o ódio é um absurdo, é uma grande contradição.